Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o papo é sobre Gênesis 3. É um capítulo assim que vira o jogo na história da criação na Bíblia, né? Onde tudo muda. Exatamente. É um divisor de águas, sem dúvida. A perfeição encontrando um obstáculo. Para entender melhor, a gente está olhando algumas fontes, tipo o Comentário Maná Online, o Comentário Bíblico Adventista. Eles trazem umas luzes bem interessantes sobre esse texto. Sim, ajudam a gente a cavar mais fundo, né? Isso. A ideia é investigar o que rolou, as consequências logo de cara daquela escolha, e também como surge ali a primeira faísca de esperança, de redenção. E por que isso ainda fala tanto com a gente hoje? Então, bora lá. Vamos sim. Imagina só o cenário. Jardim do Éden, tudo em paz, perfeito. Adão e Eva ali pertinho de Deus. Alguns comentaristas até falam de uma glória divina, talvez uma luz que os cobria, sabe? Sem vergonha nenhuma. Uma liberdade incrível. A única regra era sobre aquela árvore específica, né? A do conhecimento do bem e do mal. Exato. E aí entra em cena a serpente. E a descrição dela é chave. Sagaz, astuta. E essa astúcia, bem, ela aparece logo na tática da tentação. Satanás, usando a serpente, ele não chega mandando, ele lança uma pergunta, sabe? Hã? Para gerar dúvida mesmo. Foi assim mesmo que Deus disse? Sutil, né? Desestabiliza primeiro. Pois é. O segundo passo é negar de cara a consequência que Deus avisou. Ah, que nada, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Nossa, aí já é direto contra a palavra de Deus. E o golpe final mexe com o orgulho, com o desejo de ser mais. Vocês vão ser como Deus, vão saber tudo sobre o bem e o mal. É interessante que alguns comentários destacam que ele abordou Eva quando ela estava sozinha, talvez mais vulnerável naquele momento. Faz sentido. E o processo ali é descrito de forma bem clara, né? Eva olha o fruto, acha bonito, parece bom, para dar entendimento, aí ela pega e come. É uma sequência. Viu, desejou, pegou, comeu. Uma decisão consciente. E não para por aí. Ela leva para Adão e ele também escolhe comer, sabendo da regra. E as consequências? Bem, elas são imediatas, transformadoras. Primeiro, a percepção muda. Abriram-se os olhos, diz o texto. Eles percebem que estão nus. E aí vem a vergonha, talvez por perder aquela glória que você mencionou, aquela cobertura. Pode ser. E a reação instintiva é tentar resolver por conta própria. Pegam folhas de figueira, tentam se cobrir. É a primeira gambiarra humana para um problema espiritual, né? E claro, não funciona. É, muito simbólico isso. E logo depois da vergonha vem o quê? O medo. Exato. Ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim e se escondem. O medo entrando na história humana. Foi a primeira vez. Uma consequência direta de quebrar a confiança com Deus. E a pergunta de Deus, onde é que você tá? Não é que ele não soubesse, né? É um convite para eles se olharem, para confessarem. Com certeza, é um chamado à responsabilidade. Mas o que acontece? Outra consequência do pecado, a divisão. A culpa sendo jogada para o outro. Verdade, Adão fala, foi a mulher que tu me deste. Ele culpa Eva e indiretamente até Deus. E Eva, por sua vez, aponta para a serpente. O pecado não só afastou eles de Deus, mas criou uma barreira entre eles também. A harmonia acabou-lhe. Mas olha que interessante, mesmo com toda essa falha, essa acusação mútua, é Deus quem toma a iniciativa. Ele vai atrás deles. Sim, ele não abandona. Ele começa o diálogo, faz perguntas, busca o reconhecimento da situação em vez de só acusar. E essa iniciativa continua mesmo na hora das sentenças, né? Que são duras, claro. Sim, são bem sérias. A serpente é amaldiçoada de forma específica. Para a mulher, dores de parto aumentadas, uma mudança na relação com o marido. Para o homem, a terra se torna difícil. O trabalho vira um fardo com suor. E, por fim, a sentença da mortalidade para ambos. Você é pó e ao pó vai voltar. Pesado. Mas no meio disso tudo tem algo mais, né? Tem. E é fundamental. Gênesis 3, versículo 15. É conhecido como proto-evangelho. É quase um código ali no meio do julgamento. A primeira boa notícia, digamos assim. Exatamente. Deus fala para a serpente que vai colocar inimizade entre ela e a mulher, e entre a descendência dela e o descendente da mulher. E aí vem a promessa: este te ferirá a cabeça
e tu lhe ferirás o calcanhar. Uau! O que isso significa na prática? É a primeira promessa de um Salvador, um descendente da mulher que a gente entende como Cristo, que ia lutar contra Satanás. Ele sofreria nessa luta, o calcanhar ferido, talvez uma referência à cruz, mas no final ele teria a vitória definitiva, esmagando a cabeça da serpente. É a primeira vez que a ideia de redenção, de resgate, aparece. Deus já mostrando que tinha um plano para consertar. Incrível isso. E tem mais um gesto de Deus ali, né? As roupas. Sim, ele mesmo faz roupas de pele para Adão e Eva. Isso é muito forte. Primeiro, substitui aquelas folhas de figueira, que não adiantavam nada. E segundo, Pele implica morte, né? Um animal precisou morrer. exatamente. É o primeiro sacrifício. Aponta para a necessidade de uma cobertura para o pecado que fosse eficaz. Algo que custasse vida. É um símbolo fortíssimo do que Cristo faria depois. E é nesse clima de julgamento e promessa ao mesmo tempo que Adão chama a mulher de Eva, que significa vida. Mesmo condenado à morte, ele demonstra fé na promessa de Deus, na continuidade da vida. É um ato de fé ali. E por fim, a expulsão do Éden. Difícil, mas Necessária, né? Para impedir que eles comessem da árvore da vida naquele estado de pecado. Isso significaria viver eternamente separado de Deus. Então Deus coloca querubins para guardar o caminho. Esse capítulo todo, Gênesis 3, ele lança as bases para muita coisa. Pecado, consequência, julgamento, mas também, e isso é central, a graça e a busca de Deus por nós. Então, resumindo um pouco, Gênesis 3 mostra essa virada triste, a entrada do pecado, do medo, do sofrimento, da morte. Mas não só isso, mostra também Deus já começando a agir, dando a primeira pista do seu plano de redenção, a promessa de um Salvador. E é importante notar, como você disse, que a iniciativa é sempre de Deus, né? Mesmo depois da mancada deles, ele vai atrás, ele confronta, ele julga, mas ele também cobre e dá esperança. Exatamente, ele não desiste da criação dele. Isso deixa a gente pensando. Gênesis 3 meio que inaugura uma tensão que a gente vive até hoje, né? Entre a nossa liberdade, a nossa responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, e, do outro lado, essa ação de Deus soberana, cheia de graça, que intervém na história. Como será que essa dinâmica que nasceu lá no jardim continua se desenrolando na nossa busca por sentido, por restauração, hoje em dia? Fica aí a reflexão.